O surgimento das redes sociais provocou especulações sobre o futuro dos telejornais. Alguns acreditam em sua extinção, enquanto outros vislumbram um renascimento com foco na credibilidade e análise. Eu não acredito na extinção porque a sociedade precisa de uma referência para aquilo que antigamente estava consubstanciado no papel da imprensa, que a imprensa perdeu, que é a capacidade de agendar temas para a sociedade. Então, eu acho que mesmo num período assim de tanta seletividade, de tanta possibilidade de compulsar fontes diferentes, em que todo mundo é emissor e receptor ao mesmo tempo, ainda assim é preciso que a sociedade se oriente por uma espécie de farol. E esse farol é o que restou da velha mídia, que é um farol referencial, assim, onde as pessoas vão ter ali uma ideia mínima dos temas agendados, porque senão o mundo tende a ficar muito esquizofrênico. Talvez eles fiquem muito mais democráticos na seleção da sua pauta, mas muito mais sujeitos a uma espécie de manipulação, que hoje é essa espécie de democracia direta do like, né, na internet. Em um mundo inundado por informações, os telejornais enfrentam o desafio de se destacar por meio de análises aprofundadas e verificação rigorosa dos fatos. A transformação em curadores de notícias confiáveis pode ser uma alternativa à sua possível extinção. Um estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts revelou que notícias falsas se espalham 70% mais rápido do que notícias verdadeiras. As fake news se espalham mais rápido porque hoje a gente tem as redes sociais, né? É um canal muito forte que qualquer pessoa tem acesso e pode passar adiante o que ela quiser. A gente tem que lembrar que as fake news, elas precisam ser analisadas por 3 fatores: quem produz, quem consome e quem dissemina. Quem produz, é claro que tem negócios envolvidos, tem alguma intenção escusa envolvida. Agora, quem consome, quem dissemina, por um lado, a pessoa pode ser mal informada. Por outro lado, ela também pode ter segundas intenções, principalmente na questão política. Porque quando você dissemina algo nas redes sociais e isso viraliza, você pode acabar com uma pessoa, não é? Então, eu acho que as redes sociais são usadas hoje, por um lado, para o lazer, mas, por outro lado, também para espalhar fake news e difamar as pessoas. Eu acho que as notícias falsas se espalham mais do que as verdadeiras, porque as falsas são mais divertidas, elas servem melhor ao que a gente gosta. Praticamente ninguém está interessado em notícia verdadeira, consistente. O que a gente está interessado é notícia que reforce a nossa crença. Esse viés pode ser mais claramente evidente e forte em pessoas comuns, pode receber algum tipo de resistência em profissionais que trabalham na mídia, mas eu não acho nem um pouco estranho que as notícias falsas se espalhem mais. Elas são mais divertidas, agradam mais as pessoas e ferem as pessoas que elas querem ferir. Alguns telejornais têm respondido a esse avanço da desinformação com verificações rigorosas de fatos e esforços para educar o público sobre como identificar notícias falsas. Além disso, iniciativas de parcerias entre plataformas de redes sociais e agências de checagem de fatos têm surgido na tentativa de conter a disseminação de informações enganosas. Uma pesquisa realizada pela Kantar Ibope Média em 2022 indicou que 54% dos brasileiros ainda confiam nas notícias veiculadas pelos telejornais, demonstrando que há espaço para os telejornais manterem sua relevância. Mas como os telejornais podem competir com as redes sociais em um mundo inundado de informações instantâneas? A resposta pode estar na qualidade da informação. Eles devem focar na veracidade, na verificação dos fatos e no combate às fake news. O telejornalismo precisa ser um pilar de credibilidade em meio à tempestade de desinformação. Esse é o grande dilema. Como encontrar esse patamar de credibilidade? Como resgatar esse patamar de credibilidade? Eu diria que criando, vamos dizer assim, novos compromissos, criando códigos éticos mais claros, comprometendo-se com a realidade social, com as demandas sociais, tentando se aproximar os meios de comunicação das margens sociais, dos meios da pirâmide social, das classes médias, enfim, tentando interpretar os sentimentos das classes sociais. Na medida em que essas classes sociais puderem perceber que os meios de comunicação estão ao seu lado,
na defesa das suas demandas, de seus interesses, atendendo às suas expectativas, evidentemente passam também a melhorar as suas audiências. Uma estratégia adicional para expandir o alcance das emissoras é aproveitar as plataformas digitais como veículos de divulgação, compartilhando segmentos de notícias e engajamento diretamente com o público, especialmente com o público jovem. Dessa forma, as emissoras estarão adotando os mesmos elementos que impulsionam o consumo de notícias nas redes sociais: a curiosidade, a busca por novidades, a conexão social, as recompensas emocionais, o temor de perder eventos FOMO, a facilidade de acesso e a gratificação imediata, o poder das emoções, a arte do storytelling e a antecipação. A convergência digital chegou muito forte nas plataformas de distribuição de vídeos sob demanda. O modelo tradicional de assinatura, onde o usuário precisava ter múltiplas assinaturas de plataformas para consumir seus conteúdos preferidos, vem sendo substituído cada vez mais pelo modelo de uma assinatura única, onde dentro daquela assinatura o usuário consegue consumir conteúdo de outros distribuidores. Isso facilita muito a organização do acervo do usuário e melhora muito a experiência de consumo do usuário. O que antes era uma preocupação apenas no sentido de dispositivos, da convergência de dispositivos, onde você podia assistir seus conteúdos na sua televisão, no seu smartphone, no seu tablet, agora também está convergendo para um modelo de convergência de plataforma, onde a plataforma é única e o conteúdo, o usuário escolhe qual conteúdo e de qual distribuidor ele quer consumir. A transformação dos telejornais em curadores de notícias confiáveis é uma necessidade em nosso mundo hiperconectado. É importante lembrar que o telejornalismo não está em competição direta com as redes sociais, mas pode evoluir junto com elas. A colaboração entre ambos é um caminho a ser explorado. Olha, a palavra confiável hoje eu acho que é talvez uma das palavras mais difíceis de ter algum fundamento do ponto de vista dos receptores da mensagem. As pessoas normalmente consideram confiável só aquilo com o qual ela concorda. Mas pensando do ponto de vista do trabalho profissional, de quem está envolvido no dia a dia com a tentativa de produzir algum tipo de conteúdo que tem alguma referência factual minimamente razoável, eu acho que o trabalho de curadoria é inevitável, mas não acho que ele seja suficiente, né? Mas eu temo que talvez o jornalismo acabe de alguma forma reduzido a esse tipo de trabalho de curadoria. O jornalismo precisa ou precisaria ser ele mesmo capaz de gerar todo tipo ou muito tipo de conteúdo, mas a gente sabe que o mais barato, na versão boazinha, é ele exercer uma curadoria confiável de conteúdo. A figura do curador, a figura do ombudsman pode voltar com muita força. Aquele observador, né, acurado, que passa a distinguir nas notícias uma certa falha, um certo esquecimento, uma mentira, uma falsa versão. Essa figura do curador, do controlador, do observador, que pode fornecer dados à própria emissora sobre o que está certo e o que está errado. Essa curadoria não é só uma curadoria do que vai ser notícia, de que acontecimento vai virar notícia, mas como ele vai virar, para quem ele vai virar, qual o seu propósito e que peso o jornalismo exerce, né, nesse ciclo de vida dos acontecimentos. Neste mundo cada vez mais interligado, a evolução conjunta das redes sociais e do telejornalismo é fundamental para o nosso futuro. A qualidade da informação, a veracidade e o combate às fake news são responsabilidades compartilhadas. A união de forças entre esses dois mundos pode resultar em uma sociedade mais bem informada e crítica, capaz de discernir entre o que é verdadeiro e o que não passa de mera desinformação. Eu entendo que o exercício da responsabilidade pelo conteúdo do que circula na sociedade, pelas mídias, seja mídia profissional, seja mídias sociais, eu entendo que sim, a responsabilidade devia ser partilhada, seja pelas grandes marcas de mídia, porque inclusive implica em branding, credibilidade dela mesma, quanto pelas mídias sociais. Mas essa segunda parte, eu acho que é quase uma ilusão.
Responsabilidade por isso significa responsabilidade por parte das plataformas, porque as pessoas nunca vão ter responsabilidade. O ser humano deixa de ser um adolescente responsável a muita custa, e só de vez em quando ele consegue isso. Nesse sentido, eu temo que as plataformas, a menos que elas sejam muito punidas, elas tenderão sempre a se preocupar mais com o fluxo do que gera dinheiro do que qualquer preocupação com responsabilidade. Ainda mais se você levar em conta que, grosso modo, os donos das grandes plataformas têm viés ideológicos gigantescos. E provavelmente esse controle será exercido no sentido de dificultar a circulação de conteúdos com os quais os proprietários ou os CEOs, ou seja lá o que for dessas grandes plataformas, aquilo que for contrário ao que eles gostam, eles poderão exercer um controle. Por outro lado, o Estado exercer um controle sobre o conteúdo nas grandes plataformas provavelmente significa a tentativa do Estado conter a perda de soberania sobre os cidadãos. E esse Estado vai exercer censura jurídica, como aqui no Brasil a gente já está sentindo na pele. Não sei o que eu vou dizer, que a televisão é importante para a internet. É a meta, a publicidade da meta ali. Airbnb na televisão. Eles mesmos reconhecem o peso da televisão nisso. Então não existe a menor chance da televisão, de qualquer grupo razoavelmente estruturado, ser fadada ao fracasso. Muito pelo contrário. Cada vez mais a mídia converge na pessoa mais importante. Você, telespectador. Quer seja na televisão ou na telinha. O Brasil é uma realidade diferente do mundo. Pegando o que aqueles narradores esportivos de antigamente falavam, né, do Oiapoque ao Chuí, dos Pampas aos Seringais, a televisão aberta ela ainda está muito viva. E a televisão aberta ela é a única que, para a grande maioria da população brasileira, ela é a única opção gratuita. E eu acho que essa realidade brasileira ainda ela tem um bom tempo pela frente. E com isso encerramos nossa reflexão sobre o impacto das redes sociais no telejornalismo, sob o olhar da neurociência e como essa relação pode moldar o nosso futuro. A busca por informações e a conscientização são os alicerces dessa conexão. E a responsabilidade de conduzi-los é um desafio que todos nós, telespectadores e usuários de redes sociais, precisamos enfrentar. Afinal, juntos, somos agentes de mudança nesse cenário em constante evolução.